As lavouras de café eram para estar assim, todas verdes e se preparando para a próxima safra. Infelizmente, a geada do mês de julho mudou esse cenário e as plantas estão com as folhas secas. Nessa propriedade são cerca de 15 mil pés e metade foi afetada pelo frio intenso. A Emater e as cooperativas estão emitindo laudos para os produtores para mostrar o prejuízo em cada propriedade. Com a elaboração de laudos para comprovação de perdas, principalmente nessa questão de comprovação de perdas com relação à safra do ano que vem. Se ele tem, às vezes, alguma dívida e precisa de uma comprovação, então aí a gente tem apoiado nesse sentido. Para os agricultores que são sócios das cooperativas, da Copercit e da Cochupé, quem tem feito esses laudos são os técnicos deles, mas os produtores que não são cooperados, a gente tem feito esses laudos. Mas esse laudo só se justifica se realmente o produtor precisar comprovar essa questão da perda. Porque sem o laudo, como que você vai correr atrás de recursos, de uma renegociação, pedir uma carência no financiamento que vence 22 e você foi atingido e tem que jogar para 23, 24, 25? Primeira coisa que o produtor tem que fazer, o dever de casa do produtor é fazer um laudo. A engenheira da Emater visitou a propriedade do Sr. Vanderlei, com a intenção de levar informações ao agricultor sobre o manejo a ser desenvolvido por aqui. Em uma parte da lavoura, já foi feito a poda. Espera que nos próximos dias a planta possa reagir e, com os brotos, formar o cafezal novamente. A primeira questão que a gente tem sempre discutido é a questão de qual é a faixa que tem sido atingida pela geada, né? Então essa discussão é se realmente, quanto tempo tem essa lavoura, se é frequente aqui a ocorrência de geada, porque muitas das lavouras ocorreram, muitas áreas que foram pegas foram áreas porque o plantio mais novo que avançou para a área em que é frequente a geada. Então é uma área de risco muito alto. E aí a avaliação, no caso, quando dá sistema de poda, beleza, mas se fosse o caso de replantio, a gente não recomendaria, por exemplo, um replantio de uma área que é sujeita a geada, exatamente pelo risco que ela está sofrendo. Esperar a planta mostrar qual é o nível de dano, né, para poder ver qual é o ponto, a altura que dá para aproveitar dessa planta em relação ao processo de formação, para tentar aproveitar o máximo dessa planta. Agora vai ter que esperar dar uma chuva, para ver o que, se não demonstra, né, Dona Maria, vai ter que podar embaixo. E se der esqueletação em algum pé, vai ter que esqueletar. É a solução, né? É uma parte que secou muito, eu já fiz broto, já cortei embaixo mesmo. Quer ver, foi cortado uns 2 mil pés de toco. Mas só que essa nova que vocês estão vendo aí, ó. Aqui, ó. Isso aqui é impossível, né, Dona Maria? Olha que ver. Possível você vai dar esqueletação, esperar chuva para ver, né? Os agricultores enfrentam no dia a dia uma série de fatores que dificultam os trabalhos. Hoje a lavoura está exposta ao tempo e, por isso, precisa de uma combinação de fatores para poder produzir. Quando o clima não ajuda, a safra fica comprometida. Se não bastasse a geada, a seca também afetou as lavouras. E tem ainda a chuva de granizo do ano passado. As lavouras, mesmo as lavouras que não foram atingidas pela geada, esse ano nós tivemos a safra desse ano comprometida, em pelo menos 20% aqui no município, em função da seca, e está comprometendo já, está mostrando que está comprometendo a safra do ano que vem, porque os ramos, o comprimento de ramo que cresceu nessa safra, devido à seca, foi menor. Então a safra do ano que vem, ela já vai ser menor em função da seca. E aí tem as áreas que perderam com a geada. Então o problema está muito sério. No caso dessa área aqui, a gente ainda é uma área que foi atingida também pelo granizo do ano passado. Então os danos, a exposição do agricultor é muito grande a essas intempéries, né? É o tempo, porque, Jota, quem que sabia, muitos anos nunca aconteceu isso, então eu não empolguei de ir lá, correr lá e fazer um seguro. Se tivesse feito um seguro, pelo menos eu recebia um pouco, né? Mas a gente confiava que por muitos anos não geava, você achava que não ia acontecer isso, né? E tem que tocar, como é que não fazia? Não pode parar, né? Por aqui o prejuízo foi grande. E para a lavoura voltar a produzir, ainda vai demorar um bom tempo. E claro, se as condições climáticas ajudarem. No caso, a parte
que é recepada, que é uma poda baixa, ele vai gastar aí pelo menos 2, 3 anos para poder voltar a produzir bem. No caso, quando é uma área que queimou pouco, que pode ser feito um esqueletamento ou só um decote mais alto, aí ele vai ficar 1 ano sem produzir, mas no outro ano, né? Então, mas a safra de 2022, muito comprometida, a safra de 2023 mais ou menos, e aí a gente voltaria a uma certa normalidade a partir de 2024. O prejuízo por baixo, que a gente não tem a certeza, mas vai ser de 200 mil por aí. É triste porque é o trabalho do ano inteiro, só de 2 anos, 3 anos agora, vai para 3 anos, só gastando. Em questão de uma horinha de madrugada, perde tudo o trabalho teu e agora você tem que gastar mais 3 anos sem a renda, que se você colhe o café, mas você já tinha colhido, né? Se ela tivesse ajado o lugar, o ano que a lavoura tivesse produzido carga, aí não era bom, mas já não era tanto problema, que você já tinha tirado os gastos teu, o serviço, né? E agora você tem que voltar tudo de novo. De acordo com o levantamento realizado recentemente em Andradas, cerca de 14% da área de produção foi atingida com os efeitos da geada. No caso, a área atingida, nós fizemos alguns levantamentos, os técnicos da Copercitros e da Colchupé também, e a gente teve uma reunião com o pessoal da Conab e a gente fechou a estimativa do município em torno de uma área atingida de 14% da área de café atingida pela geada.